Sobre as contas, o que é que o vereador pode falar? Olha, Eduardo, nós recebemos na Câmara as contas do Tribunal de Contas. Primeiro, agradecer a presença do amigo Rafael Peixoto, que nos acompanha aqui também. Nós recebemos as contas do Tribunal de Contas para fazer a análise da Câmara. A Câmara, o Tribunal de Contas, ele dá uma análise opinativa, recomenda que a Câmara aprovasse com ressalva. Quando nós começamos a analisar as contas, verificamos, dentre outras coisas, que existia outras falhas na conta, mas dentre elas verificamos que não houve o repasse do aporte da Prefeitura ao Instituto do IPSG. Certo. O que é o aporte? Para que a população entenda. O IPSG ele tem as fontes de renda dele, de contribuições. Uma delas é aquela que é descontada do funcionário, que hoje é 11%. Desconta os 11% e é repassado ao Instituto. Certo. Depois dessa, tem o patronal, que é um valor hoje, se não me engano, de 24%, que é descontado da folha de pagamento. Nós pagamos isso ao INSS e a Prefeitura dos funcionários efetivos, nós pagamos também, paga ao IPSG. Além disso, desde 2013, quando ele repassou alguns funcionários que nunca contribuíram ao IPSG para receber pelo IPSG, e esses funcionários tinham que receber pelo Tesouro do município, e ele passou para receber pelo IPSG. Isso criou um déficit no IPSG. Ele até joga coisas aqui para a plateia, até ele disse o seguinte: todo instituto tem déficit, só o déficit aí do Estado, do Instituto do Estado está em 3 bilhões. Mas ele fica jogando isso para querer induzir a população. Déficit, todo instituto tem. A Previdência, o INSS tem. O IPSG aqui, o déficit do IPSG deve estar aí nos seus 400, 500 mil. Então todo instituto tem déficit. O que nós questionamos... Qual foi o erro, né? O X. Ele criou o aporte que é para cobrir justamente porque o instituto estava em déficit. Estava arrecadando menos e pagando mais. E isso fazia com que fosse tirado dos investimentos do instituto tem, porque, diga de passagem, o ex-prefeito Luiz Carlos e o meu amigo Heber Frias deixaram o instituto limpo, o instituto saudável, o instituto com saúde financeira. E ele acabou com o instituto nesse período dele. Então, foi necessário criar esse aporte e ele passou... Para ser mais claro, o que o vereador quer dizer é o seguinte: para não quebrar o IPSG. Para não quebrar o IPSG. Certo. E aí o prefeito criava o aporte através de um decreto, que ele aprovou ali na Câmara em 2013. Ele criou o aporte através do decreto. Só que nos anos posteriores ele não repassava o aporte. Ele passava o ano todo o início de ano ele fazia um decreto criando a alíquota do aporte. E no final do ano ele fazia outro decreto eximindo ele de ter pago o aporte durante o ano. E ele não poderia eximir de ter pago o aporte, as parcelas do ano, por decreto. Ele tinha que mandar uma lei para a Câmara perdoar essa dívida. E ele não fez durante todos os anos. Isso criou um débito ao Instituto de quase 32 milhões de reais, que o Instituto está cobrando agora da Prefeitura, e deve cobrar, tem que cobrar. É bom lembrar que não só o IPSG, como a ESG, entre outros, são independentes. Quando o vereador falou agora, está cobrando a Prefeitura. Ele não é uma secretaria, ele é independente. Independente, exatamente. Então, ele está cobrando, ele disse que não deixou débito, ele mente, né? Porque ele está cobrando. E aí, nós fizemos todo o processo, identificamos que ele não fez esse repasse do aporte, analisamos nas comissões, foi feita audiência pública, convidamos a defesa do prefeito, demos toda a oportunidade, eles pediram mais prazo, nós concedemos mais prazo, foram lá, fizeram. Convocamos os ex-gestores do IPSG também para que pudesse ajudar na defesa dele, porque o pessoal do IPSG da gestão dele iria lá ajudar na defesa dele. Então, foi dada a oportunidade, eles foram lá e não conseguiram convencer a gente. Eles, cada vez que eles mais falavam lá, mais eles se complicavam, até o ponto deles chegarem e dizer que tinham errado na defesa, porque eles diziam que o débito eles já tinham parcelado e tinham pago. E depois de 3 audiências, no dia da votação, a defesa dele disse: não, nós erramos, não existe esse parcelamento. Como de fato nós tínhamos identificado que não existe esse parcelamento. E aí já era o dia da votação, né? Já era o dia da votação. E aí o próprio Tribunal de Contas não tinha o conhecimento desse aporte que foi criado e que ele tinha feito outro decreto para eximir aquele aporte. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, inclusive, tinha aprovado as contas dele, porque não sabia disso. Aprovado as contas dele com ressalva.
Quando nós fizemos toda essa identificação, o próprio tribunal pediu informação ao IPSG para saber como foi feito esse aporte e por que ele não pagou. Porque ele não comunicou. Porque cada vez que ele faz um decreto no início do ano criando o aporte, ele tem que comunicar ao CADEPREV, ele tem que comunicar ao Ministério, É um ao empréstimo, Tribunal mais de ou menos, Contas. é um empréstimo, seria um empréstimo mais ou menos. Não, ele cria a alíquota baseado no rendimentos anterior do Instituto, ele cria a alíquota qual vai ser o valor que ele tem que passar. Mas eu digo todo assim, mês. isso dependeria da Câmara, não do Poder Executivo. Quando eu digo assim, a Câmara não foi votado na Câmara, então eu passava direto. Era, para eximir, ele tinha que votar na Câmara. Para deixar de pagar, ele tinha que mandar um projeto de lei para a Câmara. Seria, não sei, eu estou perguntando justamente disso, seria uma falha do Tribunal de Contas não ter visto isso? Não, porque É o isso que Tribunal de Contas não teve conhecimento, porque quando ele fez o decreto, ele tinha que escrever, ele tinha que comunicar ao Tribunal de Contas. Ele e passava não só os comunicou. números, né? Que estava tudo certo. Ele não comunicou, entendeu? Aham. Então por isso que o Tribunal de Contas não tinha conhecimento. Então nós fizemos. E aí ele insiste aqui em dizer que foi de forma irresponsável. Ele ameaçou vários vereadores, tá? Tem áudios. Não vou colocar aqui, mas em outras emissoras eu já coloquei os áudios. Ele ameaçou vários vereadores dizendo: vou processar vocês tudinho por improbidade administrativa. E nós recebemos do Ministério Público de Contas, está aqui. Eu ia mostrar aqui para você antes. Mostrou. Quem, qualquer pessoa da população que quiser ter conhecimento. E o próprio Ministério Público de Contas, a procuradora Germana Galvão, ela analisando a nossa votação na Câmara, e ela fez a seguinte análise. Do exame da referida documentação, colhe-se que as contas afeitas ao exercício financeiro de 2018, divergindo do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, foram rejeitadas, tendo sido providenciada a notificação do interessado em caráter prévio ao julgamento das contas, oportunizando contraditória à ampla defesa. Que é isso que eu estou dizendo, nós fizemos. Foi encaminhada toda a documentação exigida pela resolução do Tribunal de Contas de 2013, 08-2013, cujo exame permite constatar que logrou o Parlamento Municipal eximir deliberação válida, considerando-se a adoção do parecer da Comissão de Finanças que foi devidamente motivado com fundamento do julgamento, pela maioria qualificada do plenário de 15 votos a 2, tendo sido cumprido o quórum de 2/3 dos votos, contrário ao parecer do Tribunal de Contas, a fim de que essa questão não prevalecesse. Então, Baseado nisso, vocês votaram reprovando as Não, contas. isso aqui- Esse é o que não chegou na Câmara. Não, isso aqui é o que o Tribunal de Contas analisou a nossa votação na Câmara. Certo. Porque quando nós votamos, a gente manda o parecer. Então o eles teor da pediram votação. o que vocês passaram o tempo pedindo, não é isso? Não, eles atestaram que todo o processo na Câmara foi válido, que foi motivado, que teve todo o parecer da Comissão de Finanças e Comissão de Finanças da Câmara, que aprovaram as contas. Então, o que é que ele está dizendo? Que todo o processo da Câmara foi legal. Deixa eu fazer uma pergunta, vereador. Há algum peso, até para se entender, isso aí eu entendi, para você entender. Há algum, por exemplo, se o tribunal recomenda você aprovar uma conta, ou se ele recomenda você reprovar uma conta, e aqui o resultado é diferente, há algum peso? Não. Ou o resultado da Câmara é o que prevalece? Por exemplo, eu estou recomendando, só John, ou vereadores, reprovem tal conta. Eu recomendo que você reprove, porque aqui eu não achei legal não. Ou aprovem. Chegou na Câmara, estou fazendo até uma geral para a população entender. Esse peso que vocês têm lá de aprovação ou reprovação, ele muda em grau dependendo da recomendação do Ministério Público ou não? O resultado aqui prevalece? Muda. O que prevalece é o resultado da Câmara Da Municipal. Câmara, independente da recomendação. Independente da recomendação. Agora, ela precisa ser motivada. Eu não posso chegar e rejeitar uma conta. É para ser ética, né? Exato. É por isso que o tribunal, essa resolução do Tribunal de Contas pede isso, e ela diz aqui que foi motivada, porque eu não posso rejeitar uma conta sem motivos. Do nada. Do Ó, nada, eu sou só- oposição e se dane. Exatamente, só por questão política. Eu Isso não pode posso. prejudicar o Que é próprio vereador, né? Que é o que o ex-prefeito, que agora é ficha suja com as contas rejeitadas, é o que ele passa à população, dizendo que foi um voto político. Não foi um voto político. Nós Certo. trabalhamos muito, e está aqui o reconhecimento do Tribunal de Contas Pós do Estado de revotação. Pernambuco, dizendo que todo o processo na Câmara foi válido, foi motivado e que correu todos os procedimentos legais. Prova do que nós estamos certos, Eduardo, tá aqui, ó. As contas dele de 2017. Que não chegaram na Câmara. Que não chegou na Câmara, mas já está lá rejeitada pelo Tribunal de Contas. Isso qualquer pessoa pode ter acesso ao Tribunal de Contas. Não adianta ele vir aqui falar, gritar, porque ele diz coisas, que ele diz uma coisa hoje, amanhã ele diz outra, porque ele joga coisas ao vento, sem provas, sem nada.
o parecer do Tribunal de Contas com relação às contas de 2017. Parecer prévio. Recomenda à Câmara Municipal de Garanhuns a rejeição das contas do senhor Isaías Regis Neto relativa ao exercício financeiro de 2017. Que não chegou Ela não chegou ainda porque ele entrou com um recurso lá. Mas ela já está lá rejeitada e vai chegar para que a Câmara faça a análise. Você não sabe quando, né? Qual o problema desse? O mesmo caso da de 2018. 18. Não repasses ao Instituto, ao INSS e nem ao Instituto próprio, que é o IPSG. Então, nós fizemos, estamos tranquilos, tá? Toda vez, eu já disse isso no plenário, toda vez que ele for numa emissora, às vezes ele vai numa live aí que não tem credibilidade de nada, mas quando ele vir numa emissora, qualquer emissora que for, que falar isso, eu vou pedir o espaço lá para rebater, para mostrar a verdade, para a população de Garanhuns ter o conhecimento do que é a verdade. Deixa eu simplificar, vereador. Judicialmente falando, pronto. Estamos aí, tá a explicação. Ainda ele pode recorrer. Existem prazos. O que é que eu estou falando? Eu já estou entrando na campanha no ano que vem. Né? Ano que vem tem campanha não só nacional como estadual. Então, o próprio ex-prefeito Isaías disse que é candidato para estadual. Judicialmente falando, não sei se o próprio vereador tem condições de falar isso, e até, como já falei no começo, eu vou até depois trazer para cá um advogado, um jurista, para a gente chegar nessas entrelinhas. Ele pode ser candidato ainda, ele pode recorrer. Hoje, o que é que pode ser feito? Eu sei que não depende só do vereador, mas só uma pergunta bem grosseira para a população entender. Isaías Regis ainda pode ser candidato para estadual? Olha, quem vai definir... eu sei que possa não interessar você, mas só para Quem vai definir isso é o Tribunal Ele pode recorrer, Eleitoral. Então, ele pode recorrer. Não, ele pode dar entrada no registro de candidatura, mas ele hoje, na situação que está hoje, ele vai ocorrer feito, por exemplo, nós estamos no município de Capoeiras com nova eleição. Lá o Tribunal de Contas, na época, recomendou a aprovação das contas do ex-prefeito Dudu com ressalva e a Câmara rejeitou. Certo. O ex-prefeito Dudu foi candidato, ganhou a eleição, recorreu até o TSE, mas não conseguiu lograr êxito, tanto é que nós estamos tendo nova eleição. E olhe que lá nas contas do ex-prefeito Dudu não tem dano ao erário. No caso do ex-prefeito Isaías aqui, tem dano ao erário. No caso, seria pior para ele, comparando-se com Capoeiras? Comparando com Capoeiras, a situação dele é pior. E outra, baseado na lei de ficha limpa, hoje ele é ficha suja. Certo. Na situação que está hoje, ele é ficha suja, não pode ser candidato. Qualquer pessoa pode fazer o registro de candidatura, e aí vai girando, vai. O pessoal do Tribunal Regional Eleitoral vai analisar. Agora hoje, ele não teria condições de lograr, de ter deferimento numa candidatura dele, porque ele hoje atinge a lei da ficha limpa, que foi uma conta rejeitada pela Câmara Municipal com dano ao erário público. Então hoje, ele seria ficha suja e não poderia ser candidato. Ok.